Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Submundo Literário. Hoje voltamos ao submundo de São Paulo, porém com uma nova roupagem, né? Diferente daquela do Boca do Lixo, temos uma roupagem que vai da década de 70 até os anos de 2010. Eu estou falando do livro do jornalista Chico Feritti, Rainhas da Noite. Essa daqui é a capa muito bonita mesmo. E o subtítulo é As Travestis que Tinham São Paulo a Seus Pés. Um livro publicado pela Companhia das Letras, tá? Então assim, eu fiz um resumo das primeiras páginas desse livro. É uma leitura bem leve, uma leitura bem talentosa, bem envolvente, digamos assim. Mas ao mesmo tempo não tem aquele rococó todo da Boca do Lixo. Enfim, cada um tem seu jeito de escrever. E eu gosto muito do jeito de escrever do Chico Felitti. Sou fã dele, de carteirinha. Assim que foi lançado o livro, então eu comprei esse livro na livraria Drummond do Conjunto Nacional. Não me arrependi, estou começando a leitura e já me surpreendi positivamente com o primeiro capítulo, com a introdução e o prefácio. Mas vamos lá então, para vocês saberem do que se trata. O livro conta as histórias de três personagens principais. Então são três personagens principais, né? Jaqueline Blá Blá Blá, Andréa de Maio e Cristiane Jordan. Essas histórias aconteceram entre as décadas de 1970 e 2010 no centro de São Paulo. Então é o mesmo cenário daquele de décadas atrás, do livro publicado na década de 70 pelo Hirohito de Moraes, Boca do Lixo. Porém, vamos agora por um outro submundo, que é o mundo das T's, né? Das trans. Bom, no prefácio, Chico relata: os poucos papéis que restam sobre a vida de Jaqueline, André e Cristiane são boletins de ocorrência e processos por crimes como estelionato, notícias de prisão e de mortes publicadas na capa de tabloides ou noticiadas timidamente por jornais. As três são vítimas do que hoje se chama violência arquival. Vocês conheciam essa? O que é a violência arquival? É o apagamento da história de pessoas que viveram às margens da sociedade, o que torna impossível contar a biografia delas com o mesmo embasamento factual que teriam a de empresários, esportistas e qualquer outra categoria de ser humano considerada mais digna, entre aspas, de documentação. Bom, eu fiquei assim receoso, né, com essa introdução, com esse prefácio, porque eu falei assim, peraí, né, já começar retratando as personagens principais como vítimas, mas tem aí uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Ele conta os pormenores e os comportamentos muitas vezes erráticos dessas pessoas, mas com uma emoção, com um carinho que só uma pessoa como o Chico Felitti saberia dar. Então assim, por um lado, tem aquela história de, puxa, mas assim, essa pessoa é tida como uma pessoa violenta, tal, mas ao mesmo tempo ele costuma dar, e isso o Hirohito de Moraes, ele faz também no livro Boca do Lixo, ele dá um coração para essas pessoas que são retratadas nos tabloides, nos jornais, como pessoas marginais mesmo, violentas, enfim. E aí de todo tipo de diagnóstico psicológico, né, enfim. Então a introdução narra uma madrugada paulistana de 1994, na boate Proibidos. Andréa de Maio está atrás do caixa na entrada do estabelecimento. Ela recebe Cristiane Jordan, mais conhecida na rua como Cris Negão, que entra sem pagar. A Cris Negão, ela já morreu. Tem um documentário muito interessante na internet, no YouTube, aqui mesmo no YouTube, falando um pouquinho da biografia, mas mais da morte dela, como ela ocorreu, né? Ninguém sabe quem matou ela, foi morta, ninguém pesquisou, tipo, foi uma história que não teve maiores consequências, assim, não teve pessoas presas, ninguém sabe quem foi e ao mesmo tempo ela era odiada por muita gente e ela era querida também pelas protegidas dela, sim, com certeza, mas era vista como uma travesti que tinha lá seu punho de ferro, entendeu?
Então, é uma dica que eu dou para vocês. Quem tem medo de Cris Negão, tá no YouTube para vocês olharem. Continuando aqui para o livro, a escrita do jornalista Chico Felitti é muito envolvente, como no parágrafo que conta: assim que chega à pista, Cris cruza com Virna e Mirna, duas travestis loiras de cabelo comprido e saia curta que se apresentam como gêmeas, quando na verdade viraram amigas na adolescência e fizeram as exatas mesmas cirurgias plásticas para ficarem uma à imagem e à semelhança da outra. Então, aí começa o capítulo 1. O capítulo 1 começa com o desembarque da Jaqueline, que tinha um nome só, era um nome só que ela tinha, Jaqueline, no aeroporto aqui de São Paulo, chegando ao Brasil depois de uma temporada na viração em Paris. O que é viração? Se virar para uma travesti é se prostituir. Então toda vez que a gente fala em se virar ou viração, a gente está falando em prostituir-se, em prostituição, tá? Esse é um grande mérito do livro, porque ele é didático nesse sentido de ensinar os termos que se usam no meio das travestis e faz com que a escrita dele seja mais empática com essa gente, né? Então, alguma coisa aconteceu em Paris, a Jaqueline teve que voltar antes do esperado, e ela volta então de Paris e compra uma casa aqui em São Paulo e transforma essa casa num salão de beleza, né? O Salão Jaquelines, que era o salão para pessoas como ela, travestis como ela. E acontece que aquele salão ele não deu muito certo no começo, porque era assim, as travestis que iam lá iam se arrumar, sair para a noite antes dos programas. E aí o que acontece? Elas prometiam pagar depois se elas tivessem uma noite boa. Muita gente dava calote. E aí acontece que o lucro nas primeiras semanas, primeiros meses do estabelecimento, não era muito alto. Então era um estabelecimento conhecido entre as travestis, todas elas iam para lá antes de iniciar os trabalhos da noite, porém o lucro mesmo que é bom não existia. Aí o que acontece? A Jaqueline decide, então, ela que tinha falado que nunca ia mais voltar para o ramo da viração, ela decide então virar cafetina. E no final de 1974, ela já é mãe de 3 filhas, a Joconda, a Bete Carioca e a Rosinha. A partir do primeiro ano de funcionamento, o empreendimento virou uma máquina de fazer dinheiro. E um ano depois, Jaqueline já é uma das pessoas mais poderosas da região. Como termina o primeiro capítulo? Então o primeiro capítulo ele termina narrando a festa de aniversário de Jaqueline em 14 de novembro de 1975. No palácio, né? Porque quando o empreendimento ele vira bordel e salão de beleza, o empreendimento ele muda o nome, ele passa a ser conhecido como Palácio da Jaqueline blá blá blá. Então ela comemora o seu aniversário de 1975 no palácio com convidados que tiveram que pagar mesmo sendo convidados. Enfim, várias coisas legais também nessa escrita, digamos assim, que beira uma ficção, mas é uma realidade, é um mundo paralelo, né, gente? E aí o último parágrafo do primeiro capítulo termina assim, começa assim: enquanto a dona do salão da Rego Freitas comemora o início de seu reinado em uma banheira cheia de homens e champanhe, o ovo de outras histórias do centro começa a ser chocado ali perto. E um detalhe é que os convidados sabiam que era aniversário dela, quer dizer, dia 14 de novembro de 1975 estava sendo comemorado o aniversário da Jaqueline, blá blá blá, no seu palácio, porém ninguém sabia a idade que ela estava fazendo. Tá certo? Então é isso aí, gente. Eu deixo aqui um elogio pro jornalista Chico Felitti. Afinal de contas, a editora Companhia das Letras é uma editora de prestígio. A escrita dele é deliciosa, dá para ler assim numa sentada só, é muito legal mesmo a narrativa que ele costura com essas entrevistas que ele fez com essa gente que conviveu com essas 3 personagens. E é isso. Tchau, tchau.